Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, o Pacto do Dízimo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, uma vez mais estamos na Tua presença para Te adorar e para implorar que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos ensine os princípios da mordomia, os princípios de um servo que é fiel ao seu Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O pacto do dízimo. O verso áureo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. Aqui está uma promessa de Deus aos que são fiéis a Ele. Em Gênesis capítulo 14, Abrão havia retornado de uma bem-sucedida missão de resgate de reféns, na qual salvou seu sobrinho Ló, a família dele e as pessoas levadas de Sodoma. O rei de Sodoma ficou tão feliz pelo resgate que ofereceu a Abrão todos os despojos da batalha. Abrão não apenas recusou a oferta, mas deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Imediatamente após a experiência do dízimo de Abrão, o Senhor disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Gênesis capítulo 15, verso 1. Na verdade, o Senhor estava dizendo a Abrão: não se preocupe, Abrão, eu serei seu protetor, eu serei o seu provedor. Muito tempo depois, Moisés disse aos israelitas, quando estavam prestes a entrar na terra de Canaã, Moisés disse: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, para que aprendam a temer ao Senhor seu Deus. Deuteronômio 14, versos 22 e 23. Ellen White escreveu: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Queridos, Deus proveu através do sistema do dízimo os meios para sustentar o ministério da pregação do Evangelho. Jesus disse: este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pois bem, queridos, para pregar o Evangelho, nós precisamos de dinheiro. Mas não é qualquer dinheiro, é o santo dízimo provido por Deus. Deus não deixou a critério da igreja de fazer quermesses, de fazer loteria, de fazer bingos, enfim, queridos, de lançar mão de outros meios para angariar fundos. Não, Deus proveu, através do santo dízimo, os recursos para a pregação do Evangelho, e através das ofertas, o sustento dos pobres e o sustento das despesas locais da igreja. Deus é sábio, Deus não erra. Louvado seja Deus. Na parte de domingo, o dízimo equivale a 1/10. Os dicionários definem o dízimo como uma 10ª parte de algo, ou 10%. Queridos, essa definição foi tirada da narrativa bíblica. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda ou do lucro para Deus. Tudo o que temos pertence a Deus, em primeiro lugar. A legislação do dízimo dada a Israel no Sinai indica que o dízimo é santo e pertence a Deus. Levíticos 27, verso 30 e 32. Nosso Pai somente pede 10%. Ele não precisa de mais disso. Ele não precisaria nem mesmo dos 10%. Mas por que ele pede 10%, o dízimo? Para provar o nosso caráter, para destruir e matar em você e em mim o egoísmo. Quando Deus pede para que tenhamos Ele em primeiro lugar,
devolvendo a ele as primícias da nossa renda, ele está matando o egoísmo no nosso coração. Nós é que precisamos ser desenvolvidos à semelhança do caráter de Jesus, colocando Deus em primeiro lugar. O santo dízimo tem o primeiro e mais importante propósito, que é o de santificar a mim e a você, de santificar o nosso caráter, matar o egoísmo e aprender a colocar Deus em primeiro lugar. O sustento da causa vem em segundo plano. É óbvio que a pregação do Evangelho será sustentada pelo dízimo, mas, queridos, o mais importante é o desenvolvimento do nosso caráter, de amor ao nosso Deus, colocá-lo em primeiro lugar, fazer dele o dono de tudo que nós temos e somos. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Abra sua Bíblia agora e vamos ler então em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14 e o verso 18 a 20. Gênesis capítulo 14 e os versos 18 a 20. Aqui nós lemos. É a experiência de Melquisedeque ao se encontrar com Abraão, quando ele voltava da guerra contra os inimigos para resgatar Ló e a sua família. Aqui diz o verso 18: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Este Melquisedeque era um símbolo de Jesus, não era Jesus, mas era um símbolo de Jesus que viveu no tempo de Abraão, antes do nascimento de Jacó, antes do nascimento dos filhos de Jacó, antes de Levi. Queridos, antes dos levitas já existia um sacerdote do Deus Altíssimo, no tempo de Abraão, conhecido pelo nome de Melquisedeque, rei de Salém. Salém é a antiga cidade de Jerusalém. Era o primeiro nome de Jerusalém, era Salém. E Melquisedeque era o rei de Salém, que significa paz, rei da paz. E ele trouxe pão e vinho e veio ao encontro de Abraão quando ele voltava da guerra. E diz aqui o verso 19: E abençoou-o e disse, Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era um homem fiel a Deus. Este é o princípio bíblico do dízimo já estabelecido em Gênesis capítulo 14, antes de Moisés. Antes de Deus dar a santa lei, os 10 mandamentos no Monte Sinai, antes de escolher a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, o dízimo já existia. Queridos, Abraão não foi fiel a Deus somente uma única vez. Ele era, por hábito, fiel a Deus. E aqui temos a evidência da fidelidade de Deus, quando ele devolveu o dízimo de tudo ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Queridos, vamos ler também em Hebreus. Hebreus nos fala da mesma experiência de Abraão com Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 e os versos 1 até o verso 9. Hebreus capítulo 7 e os versos 1 até o verso 9. Aqui lemos: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, o próprio nome dele é rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Portanto, queridos, aqui diz no verso 3 que este Melquisedeque não existia na linhagem sacerdotal. A genealogia sacerdotal foi criada a partir da tribo de Levi. Porém, queridos, Melquisedeque viveu antes de nascer Levi. Foi no tempo de Abraão. Então o nome de Melquisedeque nunca foi visto na genealogia sacerdotal.
Na lista genealógica dos sacerdotes levitas, não existia o nome de Melquisedeque, nem o nome do pai, nem o nome da mãe, nem o nascimento dele, nem a morte dele. Portanto, quando Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 7, verso 3, falando de Melquisedeque, que ele era sem pai e sem mãe, sem genealogia, nós temos que entender que ele está falando da genealogia. É óbvio que Melquisedeque tinha pai, tinha mãe e nasceu e morreu, porque ele era um ser humano, ele era um rei conhecido de uma cidade conhecida. Ele nasceu, como todos os seres humanos nascem, e morreu. Mas, genealogicamente falando, na linhagem sacerdotal, ele não tinha pai, não tinha mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, ou seja, nem nasceu e nem morreu, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Feito semelhante ao Filho de Deus. Por quê? Que semelhança existia entre Melquisedeque e Jesus Cristo? A semelhança é que também Jesus Cristo, na genealogia sacerdotal da tribo de Levi, Jesus não nasceu e não morreu. Como sacerdote, ele não tinha pai e nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de dias. Isto se falando da genealogia sacerdotal da tribo de Levi. Porém, queridos, é óbvio que Jesus nasceu e Jesus morreu. Por isso, queridos, é óbvio também que Melquisedeque nasceu e morreu. O que está se tratando aqui é a genealogia sacerdotal. É aí que Melquisedeque é semelhante a Jesus, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo sem genealogia sacerdotal. Ele foi feito sacerdote diretamente por ordem de Deus, instituído por Deus diretamente para ser sacerdote. Como Jesus também, embora sendo da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote, mas ele foi constituído sacerdote diretamente por Deus o Pai, que o constituiu sacerdote no santuário celestial. Porque no santuário celestial Jesus pode, e ele é o nosso sacerdote, ele é também o nosso sumo sacerdote, embora não tenha genealogia sacerdotal. Embora no santuário da terra Jesus não pudesse exercer o seu sacerdócio, porque ele não era da tribo de Levi, mas no sacerdócio celestial, no templo celestial, ele é o nosso sacerdote. No Antigo Testamento, Melquisedeque é um símbolo de Jesus Cristo, que seria sacerdote sem genealogia sacerdotal. Por isso que nós lemos aqui no capítulo 7, verso 3 de Hebreus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora o verso 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, você está vendo que o assunto de Paulo aqui não é se Melquisedeque nasceu e morreu, se ele teve pai humano ou não. Esse não é o ponto. Ele está falando de genealogia. Na genealogia sacerdotal, Melquisedeque não nasceu, não morreu, não teve pai, não teve mãe. Por isso o verso 6 esclarece: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, falando de Melquisedeque, que não existia na linhagem sacerdotal levita, aqui diz: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Queridos, a primeira menção do dízimo feita na Bíblia está em Gênesis capítulo 14, que conta a história do encontro de Melquisedeque com Abraão. A última menção de dízimo na Bíblia lembra o mesmo encontro, lá em Hebreus capítulo 7. Mas as palavras décimo e dízimo são usadas de forma intercambiável. Observe na história de Hebreus que nem Melquisedeque nem Cristo eram da tribo de Levi. Então o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume
exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus no Sinai. Ele foi instituído antes do Sinai. Gênesis capítulo 28, verso 13. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 28 e o verso 13. Aqui nós lemos. Gênesis 28, verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aqui está falando da experiência de Jacó. Quando fugia do seu irmão irado, seu irmão Esaú, ele na fuga se deitou para dormir e teve um sonho. E ele viu o céu aberto e uma grande escada que ligava o céu e a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E ele ouviu a voz de Deus dizendo o quê? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E o verso 14, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E agora também o verso 20 a 22, aqui nós lemos: E Jacó votou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Linda experiência de Jacó com Deus. O dízimo, meu querido irmão, é uma experiência pessoal, sua com Deus, minha com Deus. Por isso eu me inspirei na experiência de Jacó, aqui em Gênesis capítulo 28, verso 20 a 22. Eu fiz desta experiência de Jacó, desta decisão de Jacó, a minha experiência, a minha decisão também, quando eu tinha lá meus 17 anos, mais ou menos, lá na cidade de Londrina, quando eu, como coportor, a primeira experiência de coportagem, eu fiz este pacto do dízimo e o pacto também das minhas ofertas com o meu Deus. E ele me tem sustentado, assim como ele cuidou de Jacó. Durante os 20 anos que ele esteve fora, Deus cuidou de Jacó. Deu para ele uma família, deu para ele os bens materiais. E quando Deus pediu para que Jacó voltasse para casa, a sua mamãe já tinha morrido. Somente Isaque estava vivo. E ele voltou com os bens. E Deus livrou Jacó da ira de Esaú, que veio ao encontro dele para matá-lo. Mas Deus livrou Jacó da ira de Esaú. Portanto, meus queridos, Deus estava com Jacó. Faça esta mesma experiência com Deus, você, meu querido irmão, minha querida irmã. Experimente Deus. Prove e veja que o Senhor é bom. Aleluia. Na parte de segunda-feira, onde fica a casa do tesouro? Abra sua Bíblia agora e vamos ler Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Aqui nós lemos Malaquias capítulo 3 e o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro naquele tempo era o templo. Primeiramente o tabernáculo construído por Moisés no deserto. Depois o templo construído por Salomão. Depois o templo reconstruído por Zorobabel. E nos dias de Jesus era o templo reconstruído por Herodes. Por isso a casa do tesouro era conhecida como sendo o templo. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Os levitas, os sacerdotes, comiam daquilo que entrava de dízimo na casa de Deus. Os dízimos eram destinados não para a construção do templo, nem para ajuda aos pobres. O dízimo era usado especificamente para sustento do ministério pastoral. Naquele tempo, ministério sacerdotal. Os levitas naquele tempo e os pastores de tempo integral que vivem pregando o evangelho hoje, eles são sustentados pelo dízimo. Por isso, meu querido irmão, cada célula do meu corpo
ela foi sustentada pelo santo dízimo durante todos estes 50 anos como pastor de Deus. Sustentado pelo dízimo, os meus filhos sustentados pelo dízimo, porque eles comiam em minha casa, comiam do meu alimento. O sacerdote e a sua família, o pastor e a sua família são sustentados pelo santo dízimo. Queridos, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O dízimo não pertence à casa do tesouro, não é ao prédio, não é à instituição, mas o dízimo era trazido à casa do tesouro para que ali fosse usado para sustento do sacerdócio, como hoje é usado para o sustento dos ministros, dos pregadores do Evangelho. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Deus está desafiando você, meu querido irmão, minha querida irmã. Faça prova de mim. Deus empenha a sua palavra. Creia nele. Ouse confiar em Deus. Faça prova de mim, disse Deus, o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Deus está dizendo que vai abençoar. Ele vai corresponder com a bênção. Você e eu não devolvemos o dízimo só para receber a bênção de Deus, não. Mas Deus fará a parte dele de nos abençoar. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Queridos, embora instruções específicas não sejam dadas no texto, é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com as palavras casa do tesouro. Deus inclui em suas instruções para que haja mantimento na minha casa. Seu povo entendia que a casa de Deus inicialmente era o santuário. A sofisticada tenda que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai. Depois, quando Israel viveu na terra prometida, a localização central foi primeiro em Siló e depois de maneira mais permanente no Templo de Jerusalém. Agora abra sua Bíblia e vamos ler Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12 e os versos 5 a 14. Deuteronômio capítulo 12 e os versos 5 a 14. Aqui nós lemos: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E o verso 9: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Verso 10: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e a toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecereis os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Queridos, 3 vezes durante o ano, na Páscoa, e depois no Pentecostes, e depois na festa dos tabernáculos. Ou seja, 3 vezes no ano, o povo de Deus devia viajar a Jerusalém, levar os dízimos e as ofertas para louvar e adorar a Deus. Então os levitas distribuíam o dízimo aos seus irmãos por toda a terra de Israel. Queridos, toda a tribo levita era sustentada pelos dízimos, a esposa e os filhos. E também, queridos, os levitas devolviam o dízimo daquilo que eles recebiam. Era chamado o dízimo dos dízimos.
Todo o dízimo que os levitas recebiam era dizimado, e então o dízimo dos dízimos era entregue para os sumos sacerdotes, para a família do sumo sacerdote. Fica claro que os dízimos sustentavam os levitas sacerdotes, e o dízimo do dízimo era dado ao sumo sacerdote. Assim, Deus proveu um sistema para o sustento do ministério sacerdotal no Antigo Testamento e do ministério pastoral no Novo Testamento. Aleluia! Na parte de terça-feira, o propósito do dízimo. Abra sua Bíblia agora em Levítico, capítulo 27, o verso 30. Levítico, capítulo 27 e o verso 30. Aqui nós lemos: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Agora o verso 32. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Lemos também em Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, vamos ver o verso 21 e o verso 24. Aqui nós lemos: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Você está percebendo que o dízimo não foi dado para a construção do templo ou para ajuda aos pobres. Aqui está falando, verso 21, e eis que aos filhos de Levi, ou seja, a tribo sacerdotal, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E agora o verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceu ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Hoje no Novo Testamento são os pastores de tempo integral que vivem pregando o Evangelho, apressando e abreviando a volta de Jesus a esta terra. Queridos, Deus não deixou o seu ministério morrer à míngua. Deus não quer que você viva mendigando. Aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. É assim que Paulo disse: aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Portanto, queridos, Deus proveu um meio para sustento do pastor e da família do pastor, aqueles que vivem dentro da sua casa. Deus proveu um meio, ele não depende de ficar pedindo a ninguém, dependendo do sustento que venha de outras mãos. Não, queridos, Deus proveu o sistema, é o santo dízimo, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Está claro, portanto, o sistema criado por Deus. Visto que Deus é o dono de tudo, em Salmos 24, verso 1, diz que Deus é o dono de todas as coisas, no céu e na terra. Ele, obviamente, não precisa de dinheiro. Contudo, porque o dízimo lhe pertence, o Senhor nos diz o que fazer com ele. O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Portanto, as necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo de Deus. A tribo de Levi, a força ministerial do Antigo Testamento, não recebeu grandes propriedades como as demais tribos. Levi recebeu certas cidades, incluindo as cidades de refúgio, com terra suficiente ao redor delas para o cultivo pessoal. Eles eram sustentados pelos dízimos dos outros e eles próprios também davam o dízimo da sua renda. Portanto, queridos, o dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança em Deus. Separar 1/10 da nossa renda e entregá-lo é um ato que requer fé, que só pode crescer por meio do exercício. O mais importante no sistema de devolver o dízimo é desenvolver a confiança minha e sua em Deus. Ele vai nos sustentar. Ele vai prover as nossas necessidades, mas ele estabelece uma condição. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Devolva a Deus as primícias da sua renda. A fidelidade nos dízimos certamente pode ajudar.
certamente vai ajudar a desenvolver essa confiança em Deus. E Deus nunca falha, nunca vai deixar você na miséria. Uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. Ele empenhou a palavra dele de abençoá-lo, de abençoá-la. Creia nesta palavra empenhada de Deus. Como parte do pacto do dízimo, o Senhor prometeu bênçãos tão grandes que não teremos espaço suficiente para guardá-las. Com o excedente, poderemos ajudar outros e sustentar a obra de Deus com nossas ofertas. Pastores precisam ter recursos para ajudar os necessitados. Pastores devem ser o exemplo em liberalidade, em estender a mão para ajudar os pobres. O propósito sagrado do dízimo não é, portanto, somente sustentar a pregação do Evangelho, mas é desenvolver em você e em mim, no membro da igreja e no pastor, desenvolver em nós o caráter santo de Jesus, matando em nós o egoísmo e ensinando-nos a colocar Deus em primeiro lugar. Na parte de quarta-feira, dízimo sobre o lucro bruto ou sobre o líquido. Queridos, esta é uma dúvida que sempre está surgindo. Sempre existem perguntas sobre isto. Eu deverei devolver o dízimo do bruto ou deverei devolver o dízimo do líquido? Calculamos nosso dízimo sobre nossa renda, se somos pagos por hora ou por salário, e calculamos sobre nossa renda ou lucro se somos autônomos e temos nosso próprio negócio. Se você é um empregado e você recebe um salário, você dizima do bruto. Se você é um autônomo ou um negociante, um comerciante e tem o seu próprio negócio, então você dizima do lucro, porque você tem que tirar as despesas do seu comércio. O governo desconta impostos do salário do trabalhador para cobrir o custo dos serviços como segurança, estradas e pontes, seguro-desemprego, etc. A questão do valor bruto ou líquido envolve principalmente se devemos devolver o dízimo com base em nossa renda antes ou depois de tais impostos serem descontados. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente, corretamente, o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da dedução dos seus impostos pessoais. Estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta, ou seja, antes do desconto dos impostos. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. E aqui a lição menciona contribuições para o INSS podem ser descontadas. Queridos, Deus vai dar para você a sabedoria. Se você é um assalariado, você devolve o dízimo da renda bruta, assim como eu faço. Mas, se você é um autônomo e tem o seu próprio negócio, você então deve devolver o dízimo do líquido. Agora abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, vamos ver então os versos 9 ao verso 16. 1 Reis, capítulo 17, e o verso 9 a 16. Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno,
e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Deus de hoje é o mesmo Deus do tempo de Elias. Ele sustentou Elias e honrou aquela viúva que colocou Deus em primeiro lugar. Porque ali Elias estava representando Deus. Quando ela fez o pão e trouxe primeiramente para Elias, antes dela comer, antes do seu filho comer, ela trouxe primeiramente para Elias. Elias ali estava representando Deus. Ela colocou Deus em primeiro lugar. E assim também hoje, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai abrir as janelas do céu. E não vai faltar a farinha na panela, e não vai faltar o azeite na botija. A viúva de Zarefate, ou de Sarepta, foi informada pelo Senhor que um homem de Deus estava vindo para visitá-la. 1 Reis 17, verso 9. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias. Elias pediu um copo de água e acrescentou: faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. 1 Reis 17, verso 13 e 14. Isso era egoísmo da parte de Elias? Não. Elias ali estava representando Deus, estava simplesmente testando a fé daquela mulher, ou melhor, permitindo que ela exercesse a sua fé. A resposta é óbvia. Como temos visto, queridos, cada um, você e eu, temos que decidir nossas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade, sua e minha, de darmos segundo propusemos em nosso coração. Deus nos testa hoje como testou a viúva de Sarepta. E se você colocar Deus em primeiro lugar, como aquela viúva colocou Deus em primeiro lugar, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija. Deus será o seu Deus, o seu pão e a sua água. O Deus que sustentou Israel por 40 anos no deserto, não lhes deixando faltar o maná, e não lhes deixando faltar a água, não deixando vir sobre eles doença alguma, nem mesmo as sandálias dos seus pés envelheceram. É este Deus que tudo sustenta, que tudo pode. Este é o nosso Deus, é o meu Deus em quem eu confio. Prove e veja que o Senhor é bom. Aleluia. Na parte de quinta-feira, um dízimo honesto e fiel. Abra sua Bíblia e vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, e o verso 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, se requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. As pessoas precisam ver em você ministro, em você ancião, em você pastor, uma pessoa fiel. Mas não somente os pastores, mas todos os filhos de Deus são dispenseiros de Deus. E as pessoas precisam ver em você e em mim a fidelidade. Fidelidade nos dízimos e liberalidade nas ofertas. O que significa um dízimo fiel? O que significa ser fiel no dízimo? Queridos, primeiramente é devolver a Deus a quantia indicada, que não são 11% e também não são 9%, são 10% da nossa renda. Este é o dízimo. Deus não deixou para você discutir se 10% é muito ou se é pouco. Deus simplesmente determinou 10%.
Há coisas que Deus não deixou para você decidir ou determinar. Por exemplo, Deus determinou que o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não é você que escolhe se o sétimo dia, ou o sexto, ou o quinto dia da semana é o sábado do Senhor, teu Deus. Deus não deixou isso para você escolher. Você pode escolher a cor da roupa que você vai vestir. Deus deixou para que você escolha se você vai comer laranja ou abacaxi, ou enfim, queridos, você pode escolher algumas coisas, mas Deus não deixou que você escolhesse ou determinasse qual é o dia sagrado da semana. Deus o fez, é o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Deus determinou. Assim também ele fez com o dízimo. O dízimo significa 10% da nossa renda. Não 11 e não 9, 10%. Não porque Deus precise desse dinheiro. Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro no mundo. Mas o dízimo é o sistema usado por Deus para desenvolver em você fidelidade, santidade e comunicar para você o caráter santo de Jesus. Portanto, meu querido, dízimo fiel é a devolução a Deus da 10ª parte dos nossos ganhos, da nossa renda. Em segundo lugar, você não administra o seu dízimo. O dízimo não pertence a você, então você entrega o dízimo à casa do tesouro. Você entrega o dízimo ao sustento do ministério da pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, o princípio de honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda, as primícias da sua renda, não deixando Deus para último, mas Deus em primeiro lugar. Em quarto, o propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério da evangelização. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, vamos ver os versos 19 em diante. Mateus 25 e os versos 19 em diante. Aqui nós lemos: E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, Deus exige fidelidade. Deus exige que você trabalhe com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Nós somos mordomos de Deus. Aquilo que temos, recebemos das mãos de Deus. E deveremos trabalhar para glorificar o nosso Senhor. Deus vai pedir contas daquilo que Ele nos deu. O tempo que Ele nos deu. Os talentos e habilidades que Ele nos deu. O corpo que Ele nos deu. E os bens, as rendas que Ele colocou nas nossas mãos. De tudo nós teremos que prestar contas a Deus. E na segunda vinda de Jesus, quando Ele descer do céu com poder e glória, Ele dirá para aqueles que são fiéis, fiéis no santo dízimo, fiéis nas ofertas de caridade, que são liberais nas suas ofertas. Ele dirá: Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
e ele arrebatará estes servos fiéis para o céu. E ali viveremos eternamente com o Senhor da nossa vida. Aleluia! Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. É a ordem de Deus. Não se apela para a gratidão ou generosidade. O dízimo não é evidência de gratidão, nem evidência de generosidade. O dízimo é evidência de fidelidade. Devolver a Deus o que não é nosso, é de Deus. É uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Ele nos abençoa, Ele nos sustenta e Ele pede apenas 1/10, a 10ª parte. E então Ele usa o seu dízimo para prover os que estão no ministério da pregação do Evangelho, como fez com a tribo de Levi no Antigo Testamento, Ele faz no Novo Testamento com o ministério pastoral. Meu querido irmão, é um privilégio fazer Deus o dono dos nossos negócios. É um privilégio ser filho deste Pai poderoso que é o dono de todas as coisas, todas as riquezas do mundo, toda prata e todo ouro, tudo pertence a Deus. Mas Ele confia às suas mãos, para a sua administração, todos os bens que Ele tem. E nós deveremos demonstrar que somos mordomos, não somos donos, somos mordomos. O dono é Deus. E como é que nós demonstramos que somos mordomos e que estamos cuidando bem dos bens do nosso Senhor? Devolvendo a Ele a 10ª parte das nossas rendas e sendo liberais nas nossas ofertas. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo, e que você seja um mordomo fiel. Quando Jesus voltar, que você e eu ouçamos da boca de Jesus as palavras: porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, que Jesus te dê a paz. Amém.